infelizmente, eu terminei o livro Simplesmente Francisco, do De Luca, e José Carlos De Luca. Gente, é um livro sensacional. Mas, e até hoje, para minha preparação, eu vi a palestra do Perseverança, porque eu me preparo vendo a palestra do Perseverança no YouTube, né? Que tem um passe, o melhor passe magnético da minha vida e de todos os tempos é o do Perseverança, um passe de libertação. E eu assisti a palestra do De Luca, que foi lá dia 18 agora, o De Luca estava lá no Perseverança, tá transmitido online, tá no YouTube. E ele fala sobre o poder do livro. O De Luca, tipo, para mim, cara, sensacional. Esse passe você põe lá no YouTube Casa Perseverança, vai estar lá a foto do De Luca, 18/4, é a palestra do Centro Espírita Perseverança, casa, que eu estou muito conectada, e ele fala sobre o poder do livro, e ele que escreveu esse livro maravilhoso que eu acabei de ler, e que eu falo às vezes para você, mas tem outros livros maravilhosos, ele fala a palestra sobre isso, e no final dessa palestra tem o maravilhoso do Perseverança, que faz um passe de libertação. Você fica na frente do computador, fecha o olho e deixa o cara falar, que você não tem noção de hora que é, abre a nesga de luz. Libertação. Aquilo é o passe na minha vida. Quando eu tô em São Paulo, eu vou no Perseverança todo domingo. Quando eu não tô, eu vejo online e recebo da mesma maneira, tá? Para me preparar para fazer o trabalho junto com vocês. Mas eu vou falar rapidinho sobre uma coisa desse livro para finalizar, que é a mensagem final aqui do livro. Ele fala assim, ó, o De Luca, tá? Nos mundos mais aperfeiçoados, a ociosidade seria um suplício, não um benefício para os espíritos que residem nessas dimensões. De fato, a inatividade e a inutilidade seriam uma espécie de castigo para os espíritos superiores. Por isso, Jesus afirmou que ele e o Pai trabalham até hoje. Gente, eu vou falar uma coisa bem rápida e sucinta para todo mundo aqui. Graças a Deus, o Márcio, além dos trabalhos que ele faz de profissional e de caridade, também colocou na sua vida essa tarefa de fazer o caminho de Santiago. E todos nós aqui temos tarefas, trabalhos, vida. Só que eu vejo, eu converso, eu sinto, eu sou avisada, eu trabalho espiritualmente, pessoas com que a vida está muito fácil, está com muitas horas vagas. Pessoas que realmente não estão com a vida preenchida, que tem muito tempo ocioso. E que aí começa a ter caraminhola na cabeça. Começa a ter problemas emocionais, começa a ter problemas psicológicos, começa a falar mal dos outros, começa a arrumar encrenca. Tem muita gente que perde tempo e muita gente que é ociosa e que vive a vidinha e vai levando e perdendo a encarnação. Se você tem muito tempo à disposição, onde você não faz nada, ou faz muito pouco, vai servir Jesus, vai fazer uma caridade, vai arrumar um hobby, vai fazer um curso, vai ler um livro edificante. Não deixa a sua vida vazia, porque vida vazia e cabeça vazia só traz obsessor. Você que está aí com tempo à disposição, tem as tardes livres, as noites livres. Como você está usando o seu tempo? Eu me coloco lá na frente do Netflix e fico assistindo o que tá lá, aquelas super filmes que tem lá de vingança, de ódio, de guerra. Você está usando o seu tempo bem? Olha aqui o que falaram, ó. Os espíritos superiores, para eles, seria um suplício a ociosidade. Para eles, a inatividade e a inutilidade seriam uma espécie de castigo.
Agora, como a gente está fazendo curso aqui, a gente é formiga. E a gente quer ser espírito superior. Eu quero, você quer? Eu quero morar lá em cima, gente. Só que assim, eu quero morar lá em cima, ser espírito superior e viver muitas coisas boas. Mas eu nunca vou deixar de trabalhar. Eu nunca vou deixar de ter a minha vida preenchida 24 horas. Até quando eu tô no plano espiritual, eu não vou na piscina. Eu trabalho, eu vou no curso, eu ajudo as pessoas, eu faço reunião com as entidades, eu monto o projeto da Essential Way, eu trabalho minha vida profissional, minha vida pessoal, eu me melhoro. A minha vida é cheia de coisa boa. Eu viajo. O que você está fazendo à toa? Quanto tempo ocioso que você dedica à bobagem? E a bobagem não sou eu, Carolina, e nem nenhuma entidade que vai falar isso é bobagem. É você que vai saber o que é bobagem, o que não é bobagem. Porque não existe julgamento aqui. Existe uma chamada de atenção. Ale, vamos trabalhar? Ale, vamos preencher essa vida com coisa boa. Vamos parar de ficar 5 horas no telefone com aquela pessoa só falando mal dos outros? Mandando aqueles WhatsApp de política, ou mandando um monte de coisa, conversando aqui, perdendo tempo? Vamos trabalhar? O mundo precisa melhorar. E Jesus conta com você. Vamos? Ale? Tá na hora. Nós vamos começar o evangelho agora, com a certeza de que fazer o caminho de Santiago é super difícil, mas é super maravilhoso e quando acaba a gente quer começar de novo. Vamos fazer o evangelho? Vamos fazer o terço? Vamos fazer um projeto novo para ajudar o mundo a ser melhor? Dá trabalho, dá. A gente tá cansado? Tá. Só que a gente tá pleno, equilibrado, feliz de poder servir, feliz de poder se melhorar a cada dia. Se a Isabel não tivesse começado um projeto de constelação familiar que dá tanto trabalho, ela não estaria ajudando tantas pessoas a se libertarem. Para pra pensar nisso. Tantas pessoas aqui que tem tanta coisa que pode fazer. Vamos fazer. Vamos trabalhar. Doutor Augusto, eu sempre lembro desde o primeiro dia que eu conheci. Ele falava, vai pra corrente. Vamos trabalhar. E é isso que eu falo pra você agora. Vamos trabalhar.